Boa noite, gente. Vocês estão bem? Amém? Vocês estão animadas? Foi a primeira pergunta que foi feita, né? Olhe para a irmã do seu lado e veja se ela está animada. Olha para ela de novo. Agora você que vai dar um sorriso para ela. Sem esperar nem o sorriso dela. Você que vai distribuir sorriso. Amém? Nós somos mulheres felizes. Mulheres cheias de virtudes. Mulheres cheias de sabedoria. Mulheres que têm bondade na sua boca. Mulheres que têm palavras de misericórdia na sua boca. Amém? Mulheres que têm palavras de amor na sua boca. Nós estamos em um culto de mulheres e vamos usar temáticas de mulheres. Vamos falar sobre coisas que mulher gosta. Amém? Eu vou usar uma alegoria hoje para conversar com vocês. Quem me conhece sabe que eu gosto de exemplos. Sabe que eu gosto de desenhar uma imagem na nossa mente, porque as imagens elas falam e as imagens nos trazem lembranças. Quem aqui não tem uma bela imagem gravada na memória da sua infância, da sua adolescência, ou de agora, depois de adulta? Quem é mãe, eu tenho uma lembrança amamentando a minha filha. Essa imagem, as imagens elas falam. E para ver a imagem, para onde é que a gente vai? Para o espelho. E nós vamos falar nessa noite sobre espelhos. Amém? Mas não espelhos aleatórios, mas um espelho que é a base para a nossa vida. A palavra. O espelho o qual nós olhamos e sabemos como devemos ser, como vamos ser, como estamos, como podemos ser. Quando nós queremos nos arrumar, a gente vai para frente de quê? Do espelho. Se você se arruma, eu não sei você, se você tem essa habilidade, podem pôr as mãos sobre mim, porque eu não tenho. Amém? Para eu pegar da Assunção. Mas quando eu vou me arrumar, a primeira coisa que eu faço é ir para o espelho. Eu não consigo, por exemplo, passar uma maquiagem, nem que seja a coisa mais simples, gente, uma base ou um rímel. Eu não consigo se eu não estiver na frente do espelho. Vocês conseguem? Se conseguir, irmã, põe as mãos sobre mim para me ajudar, porque a irmã aqui não tem essa habilidade. Quando eu vou me arrumar e eu quero saber se eu estou bem, eu vou para onde? Para o espelho. O espelho ele vai me mostrar e vai refletir aquilo que eu estou, como eu estou e quem eu sou. E diante do espelho, nós temos também alguns... Quando a gente se expõe ao espelho, às vezes a gente tem umas surpresinhas que a gente não gosta muito, né? Uma ruga que está aqui que não estava, né? Uma gordurinha que apareceu ali que ela não estava, mas depois ela apareceu e a gente começa a ver. E mulher gosta de olhar e botar defeito. Vamos ser sinceras? A gente olha e faz, isso aqui está errado, esse cabelo aqui está em pé, ó. Ele não se ajustou. Eita, esse aqui, ó, atrás da orelha, deixa eu arrumar. Eita, o brinco está aberto. Mulher olha o detalhe. E sabe que a palavra está para nossas vidas, para nos mostrar também os detalhes, o que está bom e aquelas pequenas coisas que precisam ser ajustadas. Amém? E eu queria ler algo para vocês que o Espírito Santo tem me inquietado nesses dias. E porque eu creio que isso é uma verdade para nós mulheres. Estamos chegando em um tempo em que alertas e instruções estão sendo dadas de modo abundante e muitas vezes extraordinários. Então, quem tem ouvidos, ouça. Ei, mulher, é um fato de que vivemos em tempo de distrações, onde tudo é normal. Em que vemos uma dormência espiritual dentro das nossas casas, se nós permitirmos. Uma dormência fora das nossas casas, em tantas pessoas. Mas o Espírito Santo me leva e me levanta por dentro a enxergar que existem mulheres se levantando no meio dessa situação para orar, para levantar mulheres, para orar por mulheres, para ajudar mulheres, para ter bondade e misericórdia pela vida de outras mulheres e fazer a diferença no meio de tantas que estão adormecidas. Nós somos mulheres responsáveis por trazer o espelho para frente, para diante das outras mulheres e mostrar, ó como você é bela.
Nós carregamos a palavra. Nós carregamos a palavra dentro de nós. E nós temos essa obrigação. Em meio a um cenário tão desanimador como o de hoje, nós temos um tempo propício para frutificar no Senhor. Como assim? Se o cenário é ruim, como é que eu vou frutificar? Todas as vezes que você vê na Bíblia um cenário ruim, existe uma intervenção divina para mudar aquilo. Você já prestou atenção? Quando o povo está sendo perseguido para sair do Egito, não tem saída, Deus abre o mar. É assim ou não é? Quando o mundo estava perdido, Deus providencia Jesus. Quando uma guerra parece perdida, Deus providencia uma situação em que os inimigos lutam contra eles mesmos. Eles ficam tão confusos que eles lutaram contra eles mesmos. Quando existe um vale de ossos secos, Deus faz o quê? Providencia que carne seja formada e aquele vale de ossos secos se transforma em pessoas, se levanta um grande exército. Onde existe um cenário que parece desanimador, existe uma intervenção divina. Agora nós precisamos crer. Amém? Fechar esse parênteses, nós vamos entrar naquilo que nós temos para hoje. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque eu sei que existem mulheres precisavam ouvir isso. Eram coisas que eu vinha orando durante a semana e o Espírito Santo estava me inquietando. Por isso eu comecei por aqui. Amém? Eu quero fazer uma pergunta. Agora, faça uma pergunta para a irmã que está do seu lado. Você vai olhar nos olhos dela. Você não vai responder para sua irmã. Amém? Você vai só olhar para ela e perguntar: como você se vê no espelho? Pergunta a ela. Quantas vezes você se olha no espelho? Pergunta a ela. Eu acho que ela nem sabe te responder isso, que eu também não sei. Eu quero que abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas nós, com o rosto descoberto, nós tínhamos uma posição no qual nós estávamos com o rosto coberto, os olhos vendados. Nós não tínhamos acesso a Deus. O que é que aconteceu? Nós tivemos esse rosto desvendado e temos acesso. E não só acesso, é um livre acesso. Ou seja, eu posso estar na presença de Deus e ver a glória dele, estar na presença e desfrutar da glória dele quando eu quiser. E você também. Amém? Isso não lhe alegra, porque isso me alegra bastante. Amém? E sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Aqui fala antes que nós estamos refletindo como no espelho a glória dele. Eu quero deixar uma coisa bem clara. A glória não é nossa, a glória é dele e nós refletimos como no espelho. Amém? Nós somos mulheres que refletem a glória de Deus. Amém? A glória não é nossa, nós refletimos a glória que é dele. E estamos transformadas de glória em glória na mesma imagem. Às vezes, quando a gente para na frente do espelho, não necessariamente a gente está vendo tudo que a gente gostaria de estar vendo. Não é verdade? E mulher, então, é que a gente não vê mesmo o que a gente gostaria de estar vendo. Por quê? Porque a gente se cobra tanto. Eu tenho que estar assim, eu não tenho que estar assim, meu cabelo é assim, meu cabelo é cacheado, mas eu queria liso, meu cabelo é liso, eu gosto de cacheado. Não, mas quem tem cacheado quer liso. Quem é alto queria ser baixo, quem é baixo queria ser mais alto. Não é? E eu estou falando características naturais. Mas sabe que você tem um espelho da palavra e você precisa se enxergar como a palavra fala. Você precisa conhecer. Eu sempre digo, quando eu estou ministrando, leia e leia e leia e leia mais uma vez e busque ler a palavra do Senhor. Não enfraqueça na leitura. Não enfraqueça em se expor à palavra. Hoje em dia nós temos tantas distrações, mas eu falo para você,
Nenhuma distração pode te roubar do lugar da presença. Amém? E temos tantas ferramentas hoje que facilitam a nossa vida de acesso à palavra. É ou não é? Se você está com o celular na mão, se você tem um aplicativo, você tem a Bíblia. Se você está na sua casa, você tem a Bíblia de papel. Eu gosto da minha. Não fiquem rindo de mim. Eu sou da tecnologia também. Eu tenho aqui um tablet, está tudo aqui escrito. Mas se eu estiver em casa, eu estou com o meu livro, eu estou com o meu marca-texto, eu estou com a minha Bíblia de papel. Sabe por quê? Porque um celular, ele pode tirar a tua atenção. Uma mensagem que chega. Você pode estar em um lugar, uma TV, se você estiver usando um computador, ele pode tirar a sua atenção com notificações que chegam. E no papel, não, eu não perco a minha atenção, eu estou vidrada, como diz, vidrada naquilo ali, concentrada. Por quê? Porque eu quero olhar os mínimos detalhes. Se tem uma ruga, se tem algo que eu preciso ajustar, e eu preciso olhar com calma. Se eu passar correndo na frente do espelho, eu não vou perceber detalhes. Eu simplesmente vou ver um quadro geral e achar que está tudo bem. Mas quando eu paro, que eu olho para o espelho, que eu tenho tempo de me olhar, eu vou enxergar coisas que eu preciso ajustar. Amém? E a pergunta que eu comecei, o que é que eu vejo no espelho? Pode passar, por favor. Como você se enxerga em Deus? E eu peguei uma afirmação que ela é um pouco forte e ainda polêmica. A maneira como nos vemos determina o que nós receberemos. Você pode dizer, Carol, eu não concordo. Porque em Cristo Jesus eu já recebi tudo. Eu sou suprida de tudo. Concordo com você. Isso é uma verdade. Nós somos supridas. Nele temos salvação. Neles temos cura, temos direito a uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida abundante. Mas deixa eu te dizer que se você não estiver posicionada da forma certa, você não vai receber tudo que você tem para receber. Então, a maneira como nos vemos determina o que nós receberemos. Vou provar para você na Bíblia. Números, no capítulo 13. Vamos ler um exemplo aqui. Aqui, contextualizando, Moisés envia 12 espias para ir olhar a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. E esse povo, esses espias, esses 12 homens, foram lá ver essa terra. E 10 chegaram com um diagnóstico. E hoje a gente não vai focar no diagnóstico. Eu quero que você foque junto comigo no que eles disseram de si mesmos. Vamos olhar? Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. 10 estavam falando isso. A terra que atravessamos ao fazer, versículo 32, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Primeiro, o diagnóstico era ruim, mas como eu disse a você, eu não quero que você foque no diagnóstico que eles estão falando. Eram 12. 10 estavam falando isso. Eles deram um diagnóstico ruim do lugar. E ainda deram um diagnóstico ruim sobre eles mesmos. Eles disseram, nós somos como gafanhotos. As pessoas daquela cidade não disseram isso deles. Eles disseram de si próprios. E às vezes, quando a gente se coloca diante do espelho, naturalmente falando, a gente começa a dizer para nós mesmos, ah, como eu sou feia. Ah, como eu sou incapacitada. Eu não vou conseguir. Essas situações, tenho nem chance. Aquela vaga de trabalho, vou nem disputar. Eu sei que eu não vou conseguir. Afinal, nunca consegui mesmo. Não vai ser agora que vai mudar. Outra coisa que nós falamos sobre nós mesmos. Não, aqui eu sou rejeitada como eu fui rejeitada a minha vida inteira. É só mais um lugar para eu ser rejeitada.
Outra situação, amor? Não sei nem o que é isso, nunca recebi isso, não vai ser agora que eu vou receber. Eu vou vivendo como dá, mas eu não sou amada. Diagnóstico sobre si mesmos, que às vezes ninguém nem falou, mas você já tem esse diagnóstico sobre si mesmo. Aqui ninguém falou nada para eles, mas eles se viam como gafanhotos. Eles que falaram isso sobre si mesmos. Pode passar, por favor? Pode passar para o próximo. Esse foi o que a gente começou. E às vezes a gente está se vendo assim no espelho. Você concorda comigo que a mulher que está do lado de cá é diferente do reflexo do espelho? Nos vemos distorcidas, com defeitos, não conseguimos enxergar os detalhes, porque o vestido da moça que está aqui do lado não possui as mesmas características do vestido da outra que está do outro lado. Não tem detalhes. Quando nós nos colocamos nessa posição, eu sou como um gafanhoto, eu estou fazendo justamente isso daí. Ela não está olhando nem para o que tem do lado dela, que tem dizendo, seja gentil consigo mesma. Ela não está enxergando isso aí. Ela está enxergando apenas uma visão distorcida, que muitas vezes é ela mesma que está criando. Muitas vezes sou eu mesma que estou criando. E não é a visão que Deus tem sobre mim. Então eu não estou me expondo ao espelho certo. O espelho que eu tenho que me expor é o espelho da palavra, onde eu vou me enxergar como Ele me enxerga, onde eu vou ver as características que Ele vê em mim. Você quer exemplo? Você pode dizer, mas Carol, você está usando exemplo de homens. Está certo, então vamos usar exemplos de mulheres. Ana, uma mulher que foi injuriada, né? E ela recebeu piada, como a gente diz no nordestinês, ouvindo piadas. Críticas, sendo criticada por aquilo que lhe faltava. Uma condição que estava fora do controle dela, a esterilidade. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Enquanto as pessoas viam ela como uma coitada estéril, ela se via como mãe. Você entende a diferença? Então, a forma como eu me vejo vai determinar aquilo que eu recebo. Você entendeu agora? Aí, nessa mesma situação, nós vamos ver 2 homens, eram 12, amém? 10 deram um relatório ruim sobre si mesmos e por causa disso, lá em Hebreus está escrito que eles não herdaram a terra por causa da incredulidade. E eu quero que você entenda, a incredulidade não somente, exclusivamente como ausência de fé. No momento em que eu falo, eu não sirvo para nada, eu estou agindo em incredulidade. Meu Deus, quando o Espírito Santo trouxe isso para mim, como isso foi duro. Por quê? Quando eu digo assim, eu não sirvo para nada, eu estou dizendo, Jesus, o que você diz sobre mim não me interessa. Eu não tenho fé sobre isso. Eu não tenho fé para me enxergar como você me enxerga. Isso é incredulidade. Quando eu digo assim, ou quando eu acredito, não somente quando eu falo, mas simplesmente quando eu acredito em coisas que são contrárias à palavra, eu estou agindo em incredulidade. Quando eu dou lugar a pensamentos que não são baseados no que Deus diz sobre mim, eu estou agindo em incredulidade. Quando eu dou ouvido às muitas vozes, que a Bíblia fala sobre muitas vozes, nenhuma delas sem sentido, mas quando eu dou ouvido a vozes que não são a do Espírito, considero o que eu estou ouvindo ao invés de considerar o que o Espírito fala dentro de mim, eu estou agindo em incredulidade. Estou desconsiderando aquele que me criou. Aí eu me coloco novamente nessa posição. Eu sou como um gafanhoto. Eles são enormes. Porque quando nós não consideramos a voz correta, nós vamos nos enxergar de maneira desordenada e desequilibrada. E nós não somos criadas para ser assim. Amém? Nós somos mulheres sábias, cheias de sabedoria, cheias de talentos. Mulheres que sabem falar.
mulheres que falam com sabedoria, que sabem se comportar onde chegam, sabem se portar e, além de tudo, sabem influenciar com seu comportamento. Amém? Ensinam as outras. Essas são as mulheres que Deus criou. Somos nós. Amém? Olha para a irmã do teu lado e diz: você é assim. Amém? Traz um ânimo para ela. Pode passar, por favor? Uma visão errada eles tiveram. A ideia deles era que não podiam, que não iam conseguir, que não tinha saída. É melhor desistir da terra. Afinal, somos como gafanhotos, eles são enormes. Quando eles achavam que eram fracos, mas eu adaptei para nós, né? Eu sou fraca, porque nós não somos. A realidade trágica, a não compreensão da nossa verdadeira identidade afeta diretamente o cumprimento do propósito. Esses 10 espias não entraram na terra, não desfrutaram da terra, não viram, não usufruíram, não viveram na terra que mana leite e mel. Quem foi que conseguiu? Pode passar, por favor. Aqui o ciclo da incredulidade, eu quero que você veja comigo que o entendimento errado da palavra nos leva a uma crença errada que nos leva ao nosso destino errado. Então nós precisamos estar conectadas com a palavra, do mesmo jeito que esse ciclo é verdade para destruir o propósito, ele também é verdade para construir o propósito. Quando eu tenho um entendimento correto, acredito nas coisas da palavra do Senhor, eu vou crer na coisa certa e eu vou para o meu destino certo e viver o meu propósito. Amém? Que foi o que aconteceu com 2. Pode passar, por favor? Eles tiveram a visão correta. Dentre 12, eu quero que você entenda, 2, eles não eram a maioria. Então, isso traz um alerta para nós. Não precisamos ser guiados pela maioria se o Espírito fala outra coisa. Amém? A maioria não é a voz do Espírito Santo. Amém? Você é guiado e eu sou guiada pelo Espírito Santo. Amém? E está tudo bem. Mesmo que muitas pessoas estejam falando uma coisa, se a sinalização no teu espírito é outra, siga o que o Espírito Santo está te falando. Amém? Ainda que pareça que tem uma maioria falando a mesma coisa. Você fala a mesma língua do Espírito. Amém? Em Números, no capítulo 14, versículo 8, ele vai falar. Isso aqui já é Josué e Calebe, 2 entre os 12. Falando algo completamente diferente. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar na terra e nos dá lá. E o que foi que Ele falou depois disso? Ei, aquela terra que tinha gigante, que eles se viram como gafanhoto, Ele disse, é uma terra muito boa. Mana leite, mana mel, lá tem tudo. O suprimento lá é abundante. O cacho de uva que nós trouxemos, 2 homens precisaram carregar. Uma visão diferente para a mesma coisa. Mas é só porque a visão deles era diferente sobre a situação? Não. A visão deles era diferente sobre si mesmos. Eles se viam diferente. O espelho que eles estavam olhando era o espelho da promessa. Eles estavam se olhando ali na promessa. E sabe que toda palavra profética, toda promessa que nós ouvimos da parte de Deus exige de nós alguma coisa? Exige que a gente tenha uma ação correspondente? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma rápida, de forma intensa, de forma acelerada. E não fazemos a nossa parte. Esses 2, eles foram lá e enxergaram, de acordo com aquilo que eles ouviram lá de Moisés, que era a promessa. Que ouviram do profeta. Pode passar, por favor? Aí muitos podem dizer, mas só 2 no meio de 10. Isso é presunção. Às vezes quando a gente fala algumas coisas que Deus nos comunicou, algumas pessoas até entendem errado, né? Dizem, nossa, ela está querendo muito. Ela está querendo ser demais. Ou ela está achando que Deus só está comunicando as coisas para ela. Mas deixa eu te falar o que é presunção. A diferença entre agir uma pessoa presunçosa e uma pessoa de fé. A fé verdadeira, ela tem uma base numa convicção e no descanso da palavra. Quem está agindo em presunção, que é a vaidade, ele age por vontade própria. Não é de acordo com a palavra. O foco é uma promessa divina. Nela eu tenho fé.
Mas na presunção, é validação de desejos pessoais. Aqueles 10, provavelmente, eles queriam o quê? Algo fácil. Entrar na terra, possuir, acabou. Algo muito simples. Já Josué e Caleb disse, não, eles estão lá, mas a terra é nossa por promessa. Então, não sei como, mas nós vamos conseguir. E nós vamos desfrutar, porque a terra é boa, ela mana leite, ela mana mel. É uma terra onde teremos suprimento. É uma terra boa. O pensamento tão completamente diferente, baseado em promessas. O risco da fé, qual é o risco? Obedecer à direção. Já na presunção, assumir riscos desnecessários sem Deus. Precisamos discernir isso aí. Então Josué e Caleb, eles não estavam sendo presunçosos. Eles estavam em fé. Amém? Pode passar, por favor. E como é que eu vou mudar, Carol, o reflexo do que eu vejo sobre mim mesma? Porque você não sabe da minha história. E nem eu sei, nem você sabe da minha, nem eu sei da sua, mas o Senhor sabe de todas nós. Detalhadamente. Amém? Sabe pelo que eu passei, pelo que você passou. Quem me conhece de perto sabe que eu não gosto de púlpito, não gosto de microfone. Mas se Deus disser que é para fazer. E ponto final. Você entende? Eu enfrento, porque eu tenho que me enxergar como Ele me enxerga. E eu tenho que viver o propósito de acordo com o que Ele me diz para fazer. Amém? E eu quero que você também se firme nisso nessa noite. Alinhe o seu propósito. Entenda a visão de Deus sobre você. Como corpo de Cristo, existe uma visão de Deus coletiva, mas existem coisas que Deus só comunica para você. Que é sobre você, que é sobre mim. Entenda a visão de Deus para a sua vida. Amém? Mantenha-se em movimento. Por que, Carol, eu tenho que manter em movimento? Porque, eu botei a palavra inconformada de propósito. Inconformada com o modo que está hoje. Como assim? Mas eu estou tão bem, mas pode melhorar. Mas está tudo tão bem, está tudo fluindo tão bem, mas pode melhorar. Sabe, é como olhar no espelho e tem aquela ruguinha que não estava ali, que você não tinha prestado atenção, porque estava tudo tão bem, o conjunto estava tão bem, que aquela ruguinha ela não estava te chamando a atenção, mas que ela precisa de cuidado. Aquele fiozinho de cabelo que precisa de um reparador, aquele pequenininho, que no meu caso fica um branquinho aqui, ó, que é para afrontar, né? O branquinho aqui. Mude suas vestes. Para se sentir melhor, mais bonito, o que é que você faz? Veste uma boa roupa, não é? Aquela roupa que você se sente bem. Pois mude suas vestes hoje. Comece a se vestir, eu não estou falando vestes naturais. Comece a se vestir da maneira como Deus te vê e com as vestes que Ele providenciou para você. Amém? As vestes de salvação, as vestes de sucesso. Diga para você mesma, eu sou uma mulher bem-sucedida. Amém? Não fomos criadas para fracasso. Amém? Nem para tristeza, nem para depressão, nem para pensamentos errados, nem para pensamentos opressores. Não fomos criadas para isso. Não fomos criadas para ter, como o mundo está dizendo, estamos todos fadados à depressão. Que história é essa? A doença do século. Para o mundo, para nós não. Amém? Nós temos uma mente transformada e constantemente transformada pela palavra. Amém? Não nos olhamos no espelho daquela maneira. E se você se olha no espelho daquele jeito, tendo uma visão errada sobre si mesma, eu declaro em nome de Jesus que nessa noite foi quebrado. E em nome de Jesus você vai se enxergar como o Senhor te enxerga. Como Ele te vê e como Ele te criou para ser. Amém? Pode passar, por favor. E qual é o principal segredo, Carol? Fazer um alinhamento entre o que está no meu coração e o que sai da minha boca. Lembra que eu falei que quando eu falo uma coisa que é contrária àquilo que Jesus fala sobre mim, eu estou andando em incredulidade? Porque quando eu falo uma seguinte frase, uma frase bem simples. Quando eu digo, eu não vou conseguir. Para mim, para a irmã Penha tudo bem, vai funcionar. Mas para mim,
Vai não. Quando, na verdade, a Bíblia me garante que eu sou mais do que vencedora. Estou andando em incredulidade. Isso é muito sério. Eu sei que isso parece muito duro e é para ser duro mesmo. É para nos alertar. Não podemos andar com a nossa boca desalinhada com o nosso coração. Até creio, Carol, no meu coração. Eu até assim acredito na Bíblia, eu até acredito naquilo que está escrito. Mas eu não consigo mudar. Já pediu ajuda ao Espírito Santo? Espírito Santo, me ajude. Me dê uma instrução. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Não vai ser no primeiro dia, talvez não no segundo. Mas aos poucos nós vamos mudando e alinhando o nosso coração com a nossa boca. Porque quando eu alinho o meu coração com aquilo que está saindo da minha boca, significa que eu estou me alinhando ao propósito de Deus. Isso é muito sério. Minha boca, ela não pode e não deve falar coisas contrárias. Ainda que eu esteja, por um momento, vendo no espelho uma imagem que eu ainda não estou gostando de ver. E eu estou falando na questão espiritual. Eu ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar. Eu ainda não cumpri tudo o que eu tenho para cumprir. Mas ainda assim, eu não vou abrir a minha boca e dizer que eu sou fracassada, que eu não vou conseguir, que eu não vou conquistar. Porque essa não é a vontade de Deus. Amém? Eu vou alinhar a minha boca. E o poder criativo de Deus é liberado quando o meu coração, que é a convicção, e a boca, que é a confissão, entram em perfeito acordo. Sabe por quê? Quando eu abro a minha boca e digo, eu sou o que sou, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Eu evito que a minha boca desalinhe com aquilo que a palavra diz. E quando eu alinho esse princípio, eu vejo as coisas acontecerem. Das menores às mais complexas. Das pequenas mudanças às maiores. As mais notáveis mudanças. Amém? Pode passar, por favor? E eu quero que você veja algo de mulheres que mudaram o reflexo delas, o que elas tinham de visão sobre si mesmas. Elas precisaram trocar a imagem que elas tinham de si mesmas pela imagem que Deus tinha delas. Que imagem era essa, Carol? Pode passar, por favor? Sara, vamos começar por ela? De uma mulher estéril para uma mãe de nações. Você crê nisso? Amém? De uma impossibilidade para desfrutar de uma promessa. De Ana, de rejeitada, uma mulher que saiu de uma posição de vergonha para a mãe de um profeta, onde ela saiu da posição de vergonha para dar um testemunho. E nós sabemos quem é o filho dela, Samuel, e a história dele. Esther, de uma órfã exilada, com limitações e sem influência na sociedade. Tem mais essa. Não tinha família, não tem influência. Então, se existe alguma mulher hoje nessa condição de você achar que você não tem influência, porque você não teve uma boa família, porque você não teve uma família estruturada, porque a sua família estava... que isso seja quebrado hoje. Você faz parte de uma família que é estruturada, de um corpo que é ajustado. Amém? A sua realidade hoje é outra. Você saiu dessa condição de órfã para uma condição de quem vai ter muita influência por onde passar, sim. Porque você é filha de um rei. Amém? E ela passou a ser instrumento de salvação para o povo de Deus. Cumprimento de um propósito. Uma pessoa sem influência vai cumprir um propósito. Pode passar, por favor? Maria, uma jovem comum, num dia comum, com habilidades teoricamente comuns para a época, mas ela saiu dessa posição de jovem comum, sem qualificações, uma noiva que estava se preparando para o casamento, para aquela que era portadora da promessa. Recebeu uma palavra, creu, alinhou o coração com a palavra ouvida, e o que foi que aconteceu? Simplesmente foi a mulher que teve no ventre o Salvador. Amém? Alinhou uma visão que parecia comum com algo sobrenatural. E ela, aí você vai dizer, Carol, e onde entra o coração alinhado com a boca? Quando ela ouviu a palavra,
que ela ouviu o anjo falando o que é que aconteceu, que ela disse: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Amém? Coração alinhado e a boca falando. Mulher do fluxo de sangue, de excluída da sociedade, porque ela não podia nem chegar perto das pessoas, para uma mulher totalmente restaurada. A fé produziu nela uma nova identidade, não só uma mudança de condição, porque ela saiu de uma condição de que era fora da sociedade, porque ela não podia nem estar no meio das pessoas, para uma mulher que poderia transitar livremente. Você entende que isso é uma mudança de condição? É uma mudança completa de vida? Essa mulher estava aprisionada há mais de 12 anos. E de repente, por causa de uma informação que ela ouviu, ela alinhou o coração dela que estava crendo com a boca dela e disse: se eu tão somente tocar. E ela recebeu aquilo conforme ela viu e ela creu. Aquilo e a maneira como nós nos vemos vai determinar o que nós recebemos. Raabe, eu deixei essa daí que as pessoas consideram polêmica, porque ela era prostituta. Deixa eu falar uma coisa para você. A condição do seu passado não muda o propósito que Deus tem para a sua vida. Como assim, Carol? Porque o propósito dele é em Jesus. Quando você nasce de novo, independente do teu passado, existe uma nova história que está sendo escrita. E você vai rumo a um propósito pelo qual você foi gerada no ventre da sua mãe. Amém? Você vai em direção ao cumprimento desse propósito. Essa mulher, ela nem era do povo hebreu. Ela nem participava, nem cria do mesmo jeito. Mas essa mulher ouviu, foi instrumento de Deus. Ela guardou, ela escondeu 2 espias hebreus. E ela até então não conhecia o Deus de Israel. Até que ela viu Deus agir, viu o poder de Deus. E mesmo sem fazer parte de todo aquele contexto daquele povo, ela creu de modo tão certo, tão convicto, tão firme, que ela entrou simplesmente na descendência de Davi. Ela é a tataravó de Davi. Ela está lá na genealogia de Jesus. Olha que coisa interessante. Ela sai de uma condição marcada pelo passado, de erros e uma reputação ruim, para uma condição de participante do plano da salvação. Como? Na genealogia de Jesus. Essa mulher se casa, tem um filho. Esse filho, que é Boaz, casa com Ruth. Ruth tem Obed, que Obed tem Jessé, que Jessé tem Davi. E aí vai até chegar em Jesus. Uma mulher que tinha um passado, que para a sociedade não valia nada, mas foi colocada por Deus em um propósito diferente. Amém? Vamos passar, por favor? Até que você chega nessa visão. Quando você é exposto à palavra de Deus, o espelho, ele não vai ser teu inimigo, ele vai ser o teu amigo. O espelho é a palavra. Quando eu me exponho a essa palavra, eu vou refletir a glória. A glória não é nossa, mas a gente reflete a glória dele. Amém? Aí você alinhou seu coração com a sua boca. Você passa a se ver de forma diferente. Aí você olha, eu sou filha de Deus. Olha o sorriso dela já. Já não é mais aquela mulher triste, com aquela visão distorcida de si mesma. Eu sou filha de Deus, eu sou amada do Pai, eu sou salva, eu sou sábia, eu sou talentosa, eu sou virtuosa e eu sou prudente. É uma mulher que vai observar o que está ao lado dela. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma mulher de fé. É uma mulher que vai se enxergar de um modo tão diferente que o espelho para ela vai ser um amigo no qual ela olha e diz: Senhor, estou cada dia melhor. O espelho, ele não é nosso inimigo. O espelho natural, ele só vai refletir aquilo que está diante dele. Amém? E vai refletir aquilo e vai nos mostrar o que precisamos melhorar. Então a palavra de Deus funciona para nós como um espelho, onde vai mostrar o que precisamos realmente mudar.
mas também vai mostrar tudo que tudo que já está alinhado. E você vai se olhar e vai dizer: Senhor, eu estou no bom caminho. Senhor, eu estou indo bem. Mas, Pai, aqui ainda precisa melhorar. Aí você diz: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a alinhar a minha boca com aquilo que é a tua vontade. Amém? Que possamos estar sempre com isso na nossa mente. Eu não sou uma pessoa que vai ter uma imagem distorcida de si mesma. E eu quero trazer só mais um alerta. Cuidado com o espelho embaçado. Já viu um espelho embaçado? Você nem se enxerga direito. Já viu num banho, você tomar um banho muito quente, fica ali, você tem que fazer o quê? Primeiro limpar. Se você não limpar, você não vai conseguir se enxergar. As muitas vozes no mundo, muitas vezes, embaçam o nosso espelho. Poeira pode embaçar um espelho, não pode? Qualquer tipo de sujeira. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Você tem ferramentas para limpar. A sua visão, ela não pode estar embaçada. Você precisa alinhar a sua fé. Como eu faço isso, Carol? Toda fé, quando eu digo que eu tenho fé, eu tenho visão. A fé, ela me leva para uma visão. A fé é crer em coisas que muitas vezes nós não estamos vendo. Na maioria das vezes nós não estamos vendo nada, porque se tiver vendo, não é fé. Então, crê em coisas que nós não estamos vendo. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Eu tinha muita vontade de ser mãe. Penha está aqui, ela orou comigo, não foi, Penha? Eu tinha muita vontade de ser mãe. E as muitas vozes, muitas vezes embaçaram o meu espelho e eu não estava conseguindo me enxergar como mãe. Por quê? Era um diagnóstico médico e está tudo bem o que a médica disse, porque ela estudou para isso. Ok? Eu não estou aqui invalidando a medicina. Escuta o que eu estou te falando. Os médicos estudam, se dedicam para eles falarem o que eles estão vendo nos exames. E os exames comprovavam que era muito difícil eu engravidar. Mas o meu espelho que estava embaçado precisou ser limpo e o meu coração ser alinhado com o que a palavra falava. Teve um dia no meu quarto, muitas vezes, minha sogra se levantou em oração comigo. Penha se levantou em oração. Eu me lembro de uma situação que Penha estava no quarto comigo. Um quarto bem estreitinho, não era, Penha? Só tinha uma entrada e uma saída. Mas Penha se colocou naquele quarto para orar junto comigo, para que a minha visão fosse alargada e eu começasse a ver no espelho a minha imagem como mãe. A minha imagem como mulher que tem um filho no ventre. Você entende isso? Não deixe as muitas vozes, nem o teu passado, nem o que te disseram no passado, embaçar o teu espelho, a ponto de você não enxergar mais a imagem do que Deus quer para a sua vida e você nem enxergar a glória dele refletida em você. Cuidado com isso, não deixa o espelho ficar embaçado. Cuida do teu espelho. A tua visão não pode estar embaçada. Amém? Lá, vou ler novamente, 2 Coríntios, para que você grave isso, 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, a visão não está embaçada. Amém? Podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidas com Ele. O espelho, ele é para mostrar e refletir a glória de Deus. Não é para estar embaçado. A sua visão, a minha visão, não é embaçada. Nós temos uma visão clara, nós andamos em fé, nós temos um coração que é alinhado à nossa boca e por isso nós vamos desfrutar de coisas grandiosas em Deus. Amém? Pode passar? A escolha, eu tenho uma grande escolha entre olhar simplesmente ou olhar e viver. Eu só olhava no espelho aquela minha condição. Eu não vou conseguir ser mãe. E olhava no espelho, e no espelho eu não tinha uma barriga de grávida.
E era uma condição natural. E eu ficava só olhando aquilo. Ou seja, eu estava parada só olhando. Mas eu precisava não somente olhar, mas viver aquilo que eu estava crendo. E a minha visão muda. Então eu preciso não simplesmente crer na palavra, mas eu preciso crer, obedecer, ser operosa, praticante. Amém? Eu preciso fazer alguma coisa. Pode passar, por favor? Contemple o espelho do Espírito. Ele é a tua base. Ele vai mostrar a tua imagem real. Amém? Veja-se exatamente como Deus te vê. Acredite corajosamente no que Ele diz a seu respeito. Viva plenamente o propósito inabalável para o qual você foi criada. Por que inabalável? Existe um propósito desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da minha mãe, eu fui criada com um propósito. Viva esse propósito. Olhe no espelho e se veja nesse propósito. Amém? Não deixe a sua mente, não deixe os seus sentimentos te dizerem algo diferente. Sentimentos embaçam o espelho. Mente embaça o espelho. E eu não estou dizendo aqui que você não vai pensar. Você vai pensar. Mas em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que vem do alto, é nisso que você vai pensar. Amém? Não em incapacidades, que eu vou falar para você. Quantas vezes eu não já tive pensamento de incapacidade? Estou melhorando, estou no processo. Não pensem que quem ministra está perfeito. Nós estamos no processo juntas. A diferença é, não vamos deixar o espelho ficar embaçado. E vamos nos enxergar como Ele nos vê. Na visão certa. Não é o teu passado que vai ditar o que você vai ver no espelho. Não são as vozes das pessoas que vão ditar o que você vai ver no espelho. Mesmo que, esse foi um alerta que o Espírito me trouxe. Ainda que o que as pessoas falem sobre você seja bom. Mas retenha... não deixe aquilo ir para o teu coração e fique com o que o Espírito diz. Você está indo, é por aqui. Não vá por aqui. Faça isso aqui, você é assim, seu propósito é esse, siga assim, fale assim. Amém? Não deixe nada embaçar o teu espelho. Amém? Espero que você tenha sido abençoada nessa noite. Assim, a primeira pessoa que foi abençoada com isso fui eu, pode ter certeza. Porque quando você está estudando, você é abençoado para isso. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça. Vamos orar juntas. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade em nossas vidas. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Porque sabemos que somos amadas, que fomos justificadas, que somos mulheres cheias de sabedoria por causa do teu Espírito que nos ensina acerca de todas as coisas. Não temos dúvida, Senhor, do que fazer, porque o teu Espírito fala ao nosso coração. Nós somos mulheres mansas, mulheres ensináveis, mulheres que sabem seguir a voz do Espírito Santo e entender o teu propósito. Obrigada, Senhor, pela tua voz que fala aos nossos corações. Obrigada por cada mulher sendo rápida em responder à instrução do teu Espírito e se enxergar como você as vê. Obrigada, Senhor, porque essa é uma noite de transformação. Sairemos daqui sabendo que a tua vontade e a tua perfeita vontade para nós é o melhor. Nós sabemos que vamos viver um propósito, nada vai nos tirar desse propósito, porque amamos fazer a sua vontade. Somos convictas da sua vontade, mulheres fortes, mulheres corajosas, que entendem o seu papel e, acima de tudo, entendem o seu propósito. Mulheres criadas com propósito, cheias de sabedoria, que viverão os dias para contar os feitos do Senhor. Amém? Se você está aqui e ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não entende como você vai mudar essa visão no espelho, porque ainda você não consegue enxergar que você faz parte da família de Deus,
eu queria te chamar aqui à frente. Ou se você tiver com vergonha, fica só em pé. Que a gente quer orar junto com você. Todas de casa? Tem uns rostinhos aqui para mim que são conhecidos. Mas são todas de casa? Amém. Ninguém? Se você percebeu que você precisa fazer isso, no final, você pode procurar a gente também ali. Que nós vamos ter prazer de orar junto com você, se você ficou envergonhado. Mas eu quero te dizer, comece a se enxergar sem essa vergonha que te prende. Amém? Porque existe algo melhor para você. Amém? E se você está aqui e ainda não recebeu o revestimento de poder, lembra que eu falei sobre vestes novas? Essa é uma das vestes providenciadas para nós, um revestimento de poder, que é você ser batizada com o Espírito Santo. Se você está aqui e ainda não ora em línguas, essa é uma oportunidade para você. Se você está aqui, fique em pé, que eu quero orar junto com você, para que você saia daqui cheia, transbordando, para que você possa cada dia mais ir se edificando por dentro e se fortalecendo para se enxergar cada dia melhor. Amém? Ninguém? Alguém que quer oração por cura? Alguma dor, enfermidade? Eu também vou fazer um outro. Se você tem algum pensamento limitante, que você acha que a tua vida está parada por N motivos, por causa de pessoas, por causa das coisas, por causa da sua história, eu quero que você fique em pé, para a gente orar junto com você. Se você não quiser, baixa a tua cabeça, para que a gente possa orar. A gente vai se levantar, a gente vai se dirigir a você, se você não quiser se levantar. Mas não sai daqui com esse pensamento. Lança ele fora. A tua história, aquilo que você viveu, não determina o seu futuro. Porque o seu futuro é em Deus. Amém? O seu futuro é viver o propósito que Ele tem para a sua vida. E não o que te falaram. E não o que você viveu. O teu passado, ele não pode comprometer o teu futuro. Porque o seu futuro não pertence àqueles que te falaram palavras duras ou que fizeram algum mal a você. Pertence àquele que morreu por você para lhe salvar. Amém? Não fica quieta achando que tá bom e que é esse mesmo, que a sua história termina nisso. Lembra aí do exemplo, os exemplos dessas mulheres que foi falado hoje. Tinham histórias que teoricamente não iam dar em lugar nenhum, mas em lugares altos, porque foram em Deus com propósito. Você tem propósito. Não deixe o teu passado definir. E mais do que isso, não deixe um diagnóstico médico ser sentença para a sua vida. Não permita. Diagnóstico médico não é sentença. Amém? O diagnóstico médico, ele não é uma sentença. Ele é um motivo para que você experimente a glória, a presença, a bondade, a maravilhoso amor de Deus sobre sua vida. Como, Carol, uma doença não há cura dela. O médico, ele não vai decretar uma sentença para você. Ele vai me falar o que ele está vendo. A sentença quem dá é Deus. Que sentença é essa? De cura, de vida e vida abundante. Amém? Tem alguém que deseja cura? Que sente alguma dor? Pode vir. Amém? Pode vir aqui. Venha, tu me ajuda aqui. Vem cá, Gorete. Vamos orar? Amém? Pode ficar pra cá. E você que está sentada, não fica assistindo. Você foi salvo, você está aí numa posição confortável, porque você não está. Eu creio que você está sentada porque você está curada. Amém? Então você vai orar por ela. Fica de pé. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Você vai orar por ela, pela vida dessas duas mulheres, porque nós desejamos e vamos avançar junto com elas. Amém? Vamos ver ela crescendo, frutificando no propósito, sem nenhum impedimento. Médico não dá sentença.
Ele só mostra o que o exame está dizendo. Amém? Tua vida em mim é o motivo da minha
completo me preencheu. O pó vazio que havia em mim me preencheu. Me tornou completo.